Olá! E se eu te dissesse que a guerra que você trava dentro de si mesmo, a batalha entre a sua luz e a sua escuridão, não precisa terminar com um vencedor? E se eu te dissesse que a paz não está em vencer a sua sombra, mas em dançar com ela? Você já sentiu que existem duas versões de você? Uma que busca o amor, a paz, a conexão, e outra que, inexplicavelmente, sabota tudo isso. E se o fim de um relacionamento não for um fracasso, mas um convite para entender essa dualidade? Jung, o mestre da psique profunda, nos ensinou que a vida não é sobre escolher um lado, mas sobre integrar os opostos. Ele nos diria que a pergunta como integrar seus opostos não é um problema a ser resolvido, mas a jornada de uma vida inteira. Jung diria que a sua psique anseia pela totalidade, e a totalidade não é perfeição, mas a união corajosa do que é nobre e do que é sombrio em você. É no encontro desses opostos que a verdadeira paz, a paz duradoura, emerge. E onde essa batalha de opostos se manifesta com mais força do que no amor e na perda. Quando o relacionamento chega ao fim, não são apenas duas pessoas que se separam, são mundos internos que colidem. Acontecem coisas que se opõem ao amor do casal. E a pergunta que fica é: e se não der para voltar? Como conduzir o término e ter paz? A primeira chave para a paz, segundo a sabedoria que ecoa nos corredores do pensamento junguiano, é a humildade para reconhecer que chegou ao fim. Integrar seus opostos começa com a aceitação radical da realidade. A sua vontade de que o amor continue, a sua luz, encontra o seu oposto. A evidência inegável de que ele terminou, a sua sombra. Tentar voltar nesse ponto não é lutar pelo amor, é lutar contra a realidade. Jung nos ensina sobre o processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é. E essa jornada, por vezes, exige que deixemos pelo caminho versões de nós mesmos que não servem mais. Um relacionamento que acaba é, muitas vezes, a morte de um eu antigo para que o novo eu possa nascer. A paz não virá da confusão de tentar reanimar o que já se foi. Ela virá com a ação de humildade, de olhar para o fim e dizer: eu aceito. A segunda porta para a paz se abre quando temos a coragem de olhar para a nossa própria sombra. Tem dois caminhos: a humildade para reconhecer que você errou e isso trouxe consequências fatais, ou para reconhecer que o outro cometeu um erro que você não conseguiu encontrar uma compensação à altura. Aqui, os opostos são a culpa e a responsabilidade, a vítima e o algoz. Do ponto de vista junguiano, não se trata de encontrar um culpado, mas de integrar a sombra do relacionamento. Se o erro foi seu, integrar esse oposto significa aceitar a sua capacidade de destruir, a sua falibilidade, a sua sombra. Não para se punir, mas para se tornar completo. Reconhecer o erro fatal é o primeiro passo para garantir que essa sombra não controle seus futuros relacionamentos. E se o erro foi do outro? A integração aqui é ainda mais sutil. Trata-se de aceitar o seu oposto, a sua incapacidade de salvar a relação, a sua impotência diante da falha do outro. A compensação à altura que você não encontrou não é sobre vingança, é sobre o equilíbrio da sua própria psique. A paz vem ao reconhecer que você não pode controlar o outro, apenas a sua própria jornada de cura. E, finalmente, a grande promessa: haverá paz. O tumulto interno se aquieta e o confronto cessa. Integrar os opostos não é um ato de resignação, mas de transcendência. Jung chamaria isso de função transcendente. A capacidade da psique de criar um terceiro caminho a partir da tensão entre dois opostos. Quando você aceita o fim, quando você olha para a sombra do erro, seu ou do outro, você para de alimentar
a guerra interna. O confronto entre o que eu queria que fosse e o que é finalmente cessa. O tumulto, a ansiedade, a raiva, eles se aquietam. Não porque foram derrotados, mas porque foram ouvidos, compreendidos e integrados. A paz que surge não é uma paz vazia, é uma paz preenchida com um novo autoconhecimento, uma nova força. É a paz de quem atravessou a tempestade e descobriu que era o próprio oceano. Você não é mais apenas a luz ou a sombra, você é a totalidade. E na totalidade há uma serenidade inabalável. Integrar seus opostos é a tarefa mais desafiadora e recompensadora da vida. É o caminho para sair da dor de um término, não como uma vítima, mas como um indivíduo mais completo, mais consciente, mais você. Se este vídeo te tocou, se a jornada de integração dos opostos ressoa com o seu momento de vida, eu te convido a fazer 3 coisas. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que esta mensagem de profundidade chegue a mais pessoas que precisam dela. Deixe um comentário. E aqui está o meu convite especial. Se você sente que precisa de ajuda para navegar por essa jornada, para integrar seus próprios opostos e encontrar paz após um término ou em qualquer outra área da sua vida, comente a palavra integração. Eu mesma vou ler cada comentário e entrarei em contato com alguns de vocês para falar sobre como o meu trabalho de atendimento psicanalítico e mentoria junguiana pode te ajudar a construir esse caminho. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento de conflito interno. Você pode ser a ponte para a paz que essa pessoa procura. Lembre-se, a paz não é a ausência de conflito, mas a coragem de abraçar a sua totalidade. Até o próximo vídeo!